Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Sejam bem-vindos ao canal, dê um like, se inscreva no nosso canal, para quem não é inscrito. E também compartilhem para seus amigos esse vídeo, quando vocês assistirem. Ative o sininho aqui embaixo para todas as notificações, para você ver os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. E nós vamos começar com o princípio de saúde, estudo 18. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Nos ajude, Senhor, a entender sobre a Tua palavra, sobre os princípios de saúde que o Senhor deixou para nós. Nos dê sabedoria, repreenda todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio anterior, que foi o estudo 17, do sábado para o domingo. A palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim o primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol do paganismo, e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino foi na data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo. E o nosso tema de hoje é Princípios de Saúde, estudo 18. O mundo hoje que conhecemos, os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável, a gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos, o álcool e as drogas e o fumo são maléficos à saúde, embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão e 85% das mortes causadas por bronquite ou enfisema e 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro, acidentes de trânsito, em sua maioria, e destruição de famílias. É o que acontece com o uso do álcool. 8 remédios de Deus que estão escritos aqui: a água pura, apuro, exercício físico, descanso adequado, luz solar e alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Está em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque a mente e o corpo estão intimamente relacionados. Vamos lá na primeira questão. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, para nós completarmos a frase. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, e toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Está em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Então, que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? O ser humano deveria ter uma alimentação natural, uma alimentação saudável. Foi o que nós vimos nos versos. Então, vamos lá na segunda questão. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Está em Gênesis capítulo 5, verso 5 e também está no verso 8 e 27. Para nós completarmos as frases. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Está em Gênesis capítulo 5, verso 8 e 27. Então, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos e Matusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade
e qualidade de vida. Vamos lá na terceira questão. Quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação de carne? Está em Gênesis capítulo 9, versos 3 e 4. Para nós botarmos verdadeiro ou falso. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Está em Gênesis capítulo 9, versos 3 e 4. Então, quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação da carne, foi após a entrada do pecado, falso. Na criação, falso. Após o dilúvio, verdadeiro. Noé sabia a diferença entre os animais limpos e imundos. Está em Gênesis capítulo 7, verso 2. Deus permitiu que Noé comesse dos animais todos, por causa que tinha ocorrido o dilúvio e a terra tinha sido destruída, juntando com as árvores, os frutos e tudo. Então eles iam ficar sem comer, se não comessem os animais e ficassem, sei lá, ia ficar sem alimento. Então Deus permitiu que eles comessem carne, porque não tinha plantação nem nada. As plantas começaram a nascer depois, com o passar do tempo. Vamos lá na quarta questão. Mesmo permitido o uso da carne, que orientações deu ao Senhor? Que orientações, aqui tá, a frase está com erro aqui, viu? Mesmo permitido o uso da carne, que orientações o Senhor deu para o seu povo? Está em Levítico capítulo 11, verso 47. Para nós completarmos a frase. Para fazer a diferença entre o mundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer, está em Levítico capítulo 11, verso 47. Então, que mesmo permitindo o uso da carne, que orientações o Senhor deu para o seu povo? Deus permitiu para fazer diferença entre os animais limpos e imundos. Foi o que o Senhor disse a eles, e ele disse cada detalhe. Se vocês abrirem em Levítico, tem uns versos que falam sobre a diferença dos animais limpos e imundos. E vocês vão descobrir ainda nesse episódio, eu acho. Vamos lá na questão 5. Quais são as características dos animais limpos? Pronto, é agora, nesse verso aí. Vamos lá em abrir Levítico, capítulo 11, verso 2 a 12, para nós completarmos a frase. Tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes, tudo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Levítico capítulo 11, verso 3 e 9. Então, quais são as características dos animais limpos? O animal deve ter cascos divididos em dois, ele tem que remoer, o animal tem que remoer, e dos rios e mares usar apenas os que têm escamas e barbatanas, que nós vimos nos versos que acabamos de ler. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Está em Provérbios capítulo 20, verso 1 e está em Provérbios capítulo 23, verso 29 a 35. Agora nós botamos o X. O vinho escarnecedor e a bebida forte e alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios capítulo 20, verso 1. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá com a cobra e picará, como basilisco. E os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando me despertarei, então tornarei a beber. Está em Provérbios capítulo 23, verso 30 a 35. Então, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Permite moderadamente,
Não. Não permite, verdadeiro. Ele não permite e ele deixa o nosso critério, ao nosso critério, não. Então, são falsos. Então, verdadeiro é, ele não permite o uso de álcool, de bebidas alcoólicas, de nada, de ruim. Vamos lá na sétima questão. Por que Deus se preocupa com nossa alimentação? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, para nós completarmos a frase. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Então, por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Oitava questão. O que Deus deixa para cada um de nós, de seus filhos? Está em 3 João, capítulo 2, e também está em Êxodo, capítulo 15, verso 26, para nós completarmos a frase. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Está em 2 João 2. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvida aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Está em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Então, o que Deus deseja para cada um de seus filhos? Que nós tenhamos saúde, que nenhuma enfermidade venha sobre nós, para que nós não ficamos doentes, porque se a gente não seguir os 8 remédios naturais que Deus deixou para nós, a gente vai ficar doente, ou até pior. Vamos lá na nona questão. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Vamos lá em Atos, capítulo 17, verso 30, e vamos em Tiago, capítulo 4, verso 17, para nós completarmos a frase. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Está em Atos capítulo 17, verso 30. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Está em Tiago capítulo 4, verso 17. É uma frase bem pesada mesmo. Bem profunda. Então, qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio de hoje. A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em dois. Foi o que nós vimos. O uso da carne foi tolerado após o dilúvio, entre aspas, porque o correto é a gente não comer carne e comer somente as coisas naturais, legumes e frutas. É o que nós devemos comer e não comer carne. A gente deve deixar de lado as carnes, os doces e tudo que for de ruim, que estraga com a nossa saúde. Dos rios e mares podemos usar somente o que tem escamas e barbatanas. Não faz parte do estilo de vida do cristão usar bebidas alcoólicas. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Exatamente. Foi o que nós aprendemos no estudo de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Você reconhece que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você deseja que a sua parte é para você ter saúde, para você não ficar doente? Você quer a partir de hoje se alimentar de acordo com o ensino que Deus deixou para nós, que está na Bíblia? Se você quer, pratique e faça, porque vai ser bom para você e vai glorificar a Deus. Antes de eu cancelar aqui o vídeo, de eu dar tchau, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, obrigado porque nós estudamos sobre
os 8 remédios naturais sobre a saúde, nos ajude a te obedecer, a seguir o regime alimentar que o Senhor deixou para nós. E ajude, Senhor, para a gente a seguir, pois é difícil, mas com o Senhor nós conseguiremos. Seja conosco, Senhor, a todo momento, repreenda todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E o próximo estudo vai falar sobre o dom de profecia. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. E nós vamos aprender no estudo 19, o dom de profecia. Eu espero que vocês assistam. Vai valer a pena e vai ser muito bom. E que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E tchau, e fui.